Agora, Cris, aí você falou, né, da questão do dano extrapatrimonial, né, esse Ah, dano à pessoa que atinge a honra objetiva ou subjetiva, aí uhum, você trouxe, ilustrou. Agora a gente precisa fazer uma distinção muito grande do que é que efetivamente causa um dano e daquilo que é mero aborrecimento. Porque na nossa vida, de modo geral, a gente vai ter aborrecimentos, né? A isso. gente se desentende com amigo, a gente se desentende com o chefe, quem é professor se desentende com o aluno se desentende Uhum, com o professor. Isso faz parte do cotidiano. isso. Pequenos desentendimentos, eles fazem parte. Entre colegas mesmo de trabalho, acontece muito, né? Então a gente precisa separar o que é um mero aborrecimento, aquilo que é um desentendimento, daquilo que efetivamente causa um dano moral. Porque o que eu vejo hoje também? Há uma exacerbação. Tá? Há uma Uhum, exacerbação. É como se houvesse uma maior sensibilidade e toda e qualquer coisa passa a ser passível de dano moral ou de uma ofensa que atingiu ali a honra subjetiva. Então a gente tem que fazer realmente uma distinção muito grande. E às vezes até mesmo para o Poder Judiciário fazer essa distinção acaba sendo difícil, né? complexo. Acaba sendo algo muito complexo. É que eu venho de uma geração onde a gente resolvia as coisas no mano a mano, né? Quando eu digo no mano a mano, Uhum, resolvia lá. Minha mãe me dizia: se alguém falar alto com você, fale mais alto. Se lhe der uhum, um tapa, dê dois. Não chegue em casa apanhado, né? Assim, eu uhum, aprendi a me defender, né? Então, só que hoje, o que ocorre hoje? Tem pessoas que são mais sensíveis que outras, é verdade? uhum. Tem gente que aquilo que para mim não ofende, para o outro ofende. Então, Isso, para perfeito. você ver que há uma complexidade muito grande, certo, Cris? Então, o que eu perguntaria para você é como a gente faz? Qual mecanismo melhor a gente tem para distinguir o que é um mero aborrecimento daquilo que efetivamente é uma ofensa passível de uma condenação em dano moral? Perfeito. Você coloca perfeito. Pelo seguinte, que é muito subjetivo. É muito subjetivo. É o que está dentro de mim. E é tão desafiador, tanto para quem provoca a justiça pedindo uma indenização, como para o próprio magistrado, para a magistrada, para todo mundo que está envolvido com aquilo ali, em busca de isso foi um dano, né? Ou foi um mero aborrecimento? A própria expressão diz, o mero aborrecimento ele não causa o dano. Por isso que a pessoa que está a alegar que foi ofendida a ponto de lhe causar um dano, ela tem que provar o dano, né? Que dano é esse? Então, e a gente está falando não de um dano, como eu disse, material. A gente está falando de um dano que está dentro do seu ser, na sua alma, atingiu sua alma, não atingiu seu patrimônio material. Então, essa linha realmente é uma linha tênue, é complexo, mas bom quando você diz também, Adi, o seguinte, o que é mero aborrecimento para você pode não ser para Isso, mim. correto. Né? E isso é muito importante a gente pontuar, porque eu vou contar uma. Você falando isso me fez lembrar dessa situação. Uma também chefe de um grupo numa empresa sempre fazia uma brincadeira e que todo mundo ria. Não é? Olha, brincadeira, entre aspas. Até então era uma brincadeira. Ela dizia: olha, hoje o trabalho está tão fácil que apliquei até na PAI. Ó, ok, pronto, passou. Primeira, segunda, tá todo mundo rindo. Na terceira, um não riu. Olhe, estou diante de 50 pessoas, mas aquele não riu. Qual é o problema? Ela dizia, não, o problema é dele. Porque se 49 estão rindo e ele não está rindo, o problema é dele. Poderia ser o primeiro pensamento. Acontece que essa estava capacitada, habilitada para você veja que interessante. Na cabeça dela, aquilo era uma brincadeira, né? E aí ela teve o cuidado de perguntar por que não riu? Ao contrário, ficou tão chateado. E então esse empregado disse: porque eu tenho um filho Oh, que frequenta a pai. Eu não vou rir disso. Preste atenção. É o impacto disso. Naquele universo, não sorriu. Ao contrário, fez uma cara muito feia para ela, né? A cara de. Então, de fato, aí se a gente for apontar essa chefe, né, desse pessoal, veja,
a princípio, ela não estaria fazendo nada errado, não é? E como é, mas para aquela pessoa, ela errou. A empresa errou. Ela conseguiu consertar, pediu desculpa em público. Ela foi muito, muito hábil, muito, muito bacana. Ela, em público, disse: quero pedir desculpa, nunca mais o farei. Hoje eu aprendi e tal. Foi muito interessante esse caso. Então, assim, a pessoa ir até a Justiça do Trabalho e dizer: tive minha moral, minha alma violada, né? Aí vamos em busca. Que dano você sofreu? Aí chega para o subjetivo de novo, porque é o convencimento do juiz, é a sorte de fazer, é a sorte ou não sorte de fazer a prova, é de convencer o juiz se aquilo realmente houve um dano, né? Exatamente. Ou se é só um aborrecimento, porque, poxa, não tem peculiaridades para você ficar assim. Entende? E aí vem a questão subjetiva, suas características, as circunstâncias. Quem é você? Aonde você estava? Como aquilo aconteceu? Compreende? Então, eu acho que as circunstâncias, as peculiaridades, as suas particularidades vão ser muito importantes para distinguir o que é o mero aborrecimento do que é um dano moral. E como você bem pontuou, não é fácil fazer Nada essa. fácil. Porque o que para um não é ofensa, para outro pode ser. Entendi. Agora, óbvio, né, Cris, que nesse caso, dentro de um contexto de uma coletividade, o exemplo que você deu, e essa chefe, ela foi muito hábil, efetivamente. Ela foi bem esperta, né? Evidente. Uma percepção muito grande, foi lá e contornou, tá? Mas a gente vê que nesse caso aí não é uma ofensa direta, porque era uma coisa que, digamos que já era um costume arraigado e todo mundo achava graça, né? Então, assim, já era uma coisa que já se praticava ali, olha, e todo mundo aderia e todo mundo de boa, como diz, né? Então, mas um único, claro, e aí uma situação específica. Agora tem um detalhe, Cris, uma coisa que eu percebo e acho que deve realmente ser feito, é que as pessoas têm que aprender a demonstrar o que não gostam. Demonstrar de alguma forma para o outro. E veja que ele demonstrou. Correto? E ele deu a oportunidade a ela de corrigir. Agora imaginemos que ele não se manifestasse. Ele ficasse ali apenas e fosse com a maioria, mas aquilo o machucando. E essa coisa aí se repetindo. E claro, depois ele poderia ir à justiça e dizer: olha, mas eu fui e colocar a situação específica dele. Você percebe? Mas não, foi o que ele fez, ele deu oportunidade para ela. Então, uma coisa que eu digo é preciso, eu acho que para que realmente fique, a não ser circunstâncias, tem circunstâncias realmente graves, né? Tem empregador que realmente comete abuso e abuso violento, né? Ele pratica não só atos isolados, mas atos reiterados que configuram até mesmo o assédio. Mas eu digo o seguinte, é preciso que aquele empregado que se sente ofendido, que ele demonstre que ele não gostou. Se é uma brincadeira, demonstre que você não quer participar daquilo. É preciso que primeiro você faça isso. Acho que é muito importante você demonstrar. Eu diria, antes da gente partir para essa exigência para o empregado, eu acho que a empresa tem que demonstrar que ela está aberta à prevenção. Neste caso específico, eles tinham um canal de denúncia. Eles tinham campanha de ambiente saudável, que as empresas têm que se preocupar hoje com isso, os empregadores têm que se preocupar. Foi o que eu disse no início, a gente tem uma definição do que é ambiente de trabalho saudável, meio ambiente de trabalho saudável e seguro, ele usa três expressões: os elementos físicos e os elementos imateriais, qualidade de vida. E na Organização Internacional do Trabalho traz a expressão felicidade. Ou seja, isso não é tá ali jogado na lei. Não, isso é ordem. Né? Isso é ordem. Faz parte do ordenamento jurídico. Não é? Está na Constituição Federal, está na lei que traz sobre o meio ambiente, lá tem falando sobre o meio ambiente de trabalho, está na norma internacional da OIT, na Convenção Internacional da OIT. Então, assim, as empresas precisam também se ligar que é uma relação com humanos e aquilo gera consequências. E hoje, a Constituição é um marco histórico disso. Sim, sem dúvida. Não é? A cidadania, o conhecimento está cada vez mais rápido. Então, o conhecimento chega cada vez mais rápido para todo mundo.
né? Às vezes até em pílulas, né? Dando moral, você tem direito, você tem direito. E aí as pessoas hoje ganham muito mais força. Então você diz, pô, eu tô sendo aqui machucada, magoada, mas pô, ela tá preparada, né? A chefe tá preparada para me ouvir. Porque a própria empresa já demonstrou isso. É simples, é tão simples isso, não é difícil. Tornar um ambiente acolhedor, se a empresa realmente, né, quer evitar, e evita prejuízo. Canal de denúncia. Agora, Cris, quando eu falei, né, de que é preciso você mostrar a sua indignação com aquela conduta, certo. É porque eu separo aqui em dois tipos de empresa, tá? Dois tipos de empresa. A grande empresa, você sabe que toda grande empresa hoje tem um canal de denúncia, um canal de comunicação, tem uma ouvidoria. Toda empresa grande hoje tem. E até as de médio porte também criam, certo? E o que eu digo? Ao empregador não interessa, de hipótese nenhuma, ele ter um empregado infeliz no ambiente laboral. Para ele, não, porque o empregado infeliz ele produz menos. Aquele empregado que quando chega domingo à noite, ele fala, caramba, amanhã é segunda-feira, eu tenho que voltar para o trabalho. Isso não é legal, nem para o empregado, nem tampouco para a empresa. Então, não é desejo do empregador, de modo geral, que o empregado sofra constrangimento no trabalho, que o empregado fique infeliz. Não deve ser esse, porque o empregador inteligente não vai pensar dessa forma, tá? O empregador inteligente, ele quer que o empregado dele seja feliz. É tanto que, se você observar, os empregadores, e sem que haja obrigação em lei, eles espontaneamente criaram seguro-saúde para os empregados. Muitos empregadores oferecem plano de saúde para os seus empregados, plano odontológico, né? E assim vai. Então, existem algumas benesses que as empresas criam, mesmo que não haja uma obrigação legal. Você percebe? Então, o empregador inteligente, o empregador que quer realmente prosperar e quer que seus empregados prosperem, ele trata com dignidade o seu empregado, tá? Tem que ter um ambiente harmônico, perfeito, né? E agora... só um parênteses do que você está falando. Perfeito. O inteligente, ele vai fazer a prevenção, não é? Vai fazer a prevenção, até porque na maioria das empresas, e aí nas grandes empresas, não são os próprios donos que estão à frente na relação de emprego. Exatamente. Era aí onde eu ia chegar, Cris. Era aí onde eu ia chegar. Quando eu falei que existem dois tipos de empresa, é exatamente aí. Então, assim, na grande empresa, quem está ali na ponta, se relacionando com os empregados, não são os donos, não é o diretor, não é o CEO da empresa, não é o executivo principal. São subordinados também, que estão ligados a uma chefia, a uma supervisão e etc. Então, assim, normalmente são pessoas que quase do mesmo nível hierárquico, um apenas é supervisor, mas, sabe, até, se você for observar, até a diferença salarial entre eles não é tão grande, tá? Então, boa parte dos abusos no ambiente de trabalho acontece nessa modalidade. Quando eu disse que, dependendo do tipo de empresa, porque sabe qual é o problema mais difícil que tem? É na pequena empresa, onde quem pratica o dano moral contra o empregado, quem abusa contra o empregado, quem comete o assédio é o próprio empregador, é o empregador que está ali. Aí você sabe que tem empregadores, falando na pequena empresa, aquele cara que está ali no dia a dia, ele mesmo, é ele mais 2, 3 empregados, e claro, você sabe que tem pessoas que se tornam empreendedoras, mas ela não tem o preparo devido, ela não foi preparada para aquilo, né? Então, por isso que eu disse que são dois tipos diferentes. A empresa onde quem se relaciona com o empregado é um chefe, um supervisor, né? Essa empresa, com certeza, ela não quer que isso aconteça no ambiente dela. E tem aquele caso onde aí quem comete o assédio moral, né, ou a conduta ilícita no ambiente de trabalho e prejudica o meio ambiente é o próprio empregador, porque ele que está ali. Nesse caso aqui, talvez seja até mais difícil de você lidar, porque aí é o próprio empregador que está cometendo o abuso. Exato.